Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou gravar o último videozinho da série Os Sentimentos e a Arte da Negociação. E eu deixei para o final a gente falar sobre frustração. Frustração é algo que poucas pessoas discutem ou refletem sobre ela e quanto ela é importante para o nosso crescimento profissional, mas também é importante a gente entender e trabalhar ela, saber nos defender dela quando isso ocorre durante uma negociação. Então eu quero falar hoje sobre frustração, sobre esse sentimento tão poderoso e que pode prejudicar todo o andamento de uma conversa, de um entendimento, de um negócio. E junto eu quero no final deixar aqui umas dicas sobre empolgação. Empolgação também é outro sentimento que as pessoas pouco falam e o quanto é importante também entender a empolgação e o quanto isso pode prejudicar também uma negociação. No mais, quero agradecer a todos as mensagens. Eu sei que dois colegas me mandaram aqui que meus vídeos são muito longos, mas eu tento não deixar dúvida para quem assiste eles. Então, quebra eles aí em parte, que eu tenho certeza que o conteúdo que eu trago, que eu falo nesses vídeos, não são conteúdos que você vai achar num material comum, na literatura comum. São temas, abordagens, estudos, pesquisas muito aprofundados sobre as questões que eu trago. E por isso, muitas vezes acaba ficando um pouco longo esses vídeos. Mas eu vou levar em consideração, vou terminar esse aqui que fala sobre frustração, que também é um tema um pouco complexo, até para vocês entenderem a frustração, mas eu vou tentar policiar aí para ver se eu consigo reduzir esses vídeos. Beleza? Marcos, não esqueci, você mandou lá o artigo da Heineken sobre felicidade nas empresas. Eu vou, ou amanhã, mas essa semana eu vou tratar desse assunto. Vou basear o videozinho no artigo meu, a equivocada relação da felicidade nas empresas. Vou trazer algumas questões bastante importante, bastante realista com o momento que nós estamos vivendo e o impacto da felicidade dentro das empresas, seja de um lado positivo ou não, tá? Mas para vocês entenderem o que é e como se trabalha essa felicidade nas empresas. Eu vou deixar aí uns tracinhos, até para falar do CHO, né? Que é o Chief Happiness Officer, que é uma certificação aí de pessoas que assumem o papel de ser o gestor de felicidade na empresa. Eu vou falar um pouquinho desse importante papel de um profissional desse dentro das empresas. Beleza, pessoal? Aliás, é um tema muito legal que eu já participei algumas vezes de promover esse movimento na empresa e é algo muito engrandecedor. Você vê os colaboradores ali se transformando, né? As relações, o engajamento, a alegria de fazer o que faz. Então é um papel muito bacana. Mas isso aí a gente fala durante a semana. Pessoal, no mais, deixa seu like, compartilhe, deixe seus comentários. Se gostar, diga. Se não gostar, não tem importância. Eu quero aqui justamente entender o que foi que não está dentro aí da sua perspectiva, do seu conhecimento, e vamos compartilhar, co-criar conhecimento. Mas hoje eu quero falar aí da nossa questão sobre a frustração. E isso é uma coisa tão importante que poucas pessoas se dão conta. E quando se dá conta da frustração, já é tarde, já está dentro da negociação. Então, eu quero aqui alertar, é mais um alerta para a gente fechar. O primeiro vídeo foi na quinta, né? Que é Administrando o Impacto da Ansiedade, que ficou excelente. Eu explico muito bem a ansiedade, como trabalhar ela. O segundo é Administrando a Raiva, que também ficou muito legal. Eu fiz ali algumas pontuações que você não vai encontrar em qualquer lugar, eu tenho certeza disso, e que são muito pertinentes ao momento que a gente está hoje e à relevância do assunto, seja a negociação qual for. E agora eu vou falar da frustração. Lembrando, gente, que negociação não é só negociar, não é só ali o vendedor, não. Negociação tem a ver também com nosso trabalho no dia a dia,
com as nossas relações humanas, com as nossas escolhas. A gente negocia o tempo todo, a gente negocia com nossa esposa, com o marido, com o filho, com o chefe, com o vizinho, negocia no trânsito, a gente negocia com o mecânico, a gente está negociando a todo momento. E é importante a gente saber trabalhar essas negociações, porque a negociação é uma relação, e a arte da relação é o que pode gerar diversas facilidades, diversos ganhos, diversas questões positivas para nós. Então, a gente aprender e estar atenado às negociações, eu tenho certeza que isso nos ajuda no dia a dia. Bom, o que é a frustração? E aí, eu quero começar explicando um pouco da questão da frustração, porque ela tem uma vertente que eu acho que vale a pena a gente compreender ela. Bom, a frustração é quando ela se dá, é um sentimento que se dá quando você cria uma perspectiva, cria um esforço, cria uma condição, se dedica a algo e ele não acontece, ele não se dá da forma que você esperava. É a antecipação do prazer, mas esse prazer não acontece no tamanho, na intensidade, naquilo que você tinha dentro de você como resultado. Isso é a frustração. Então, às vezes, a gente espera tanto de algo, a gente se dedica tanto, a gente desenha tanto um projeto, um negócio, enfim, e quando aquilo acontece, quando aquilo está para acontecer, algo interfere ou efetivamente você criou uma condição de aumentar muito as expectativas e quando aquilo acontece não se dá da forma como você espera. E a frustração por si, ela traz com ela alguns elementos que são fatais para uma negociação. Por exemplo, a raiva, por exemplo, a insatisfação, por exemplo, o não aceitar que seja dessa forma. Então você pode gerar, junto com a frustração, outras emoções que podem ser fatais numa negociação. Então, o que eu sempre digo para meus clientes? Eu já tive aí algumas oportunidades de ser mentor de algumas pessoas que estavam negociando, que estavam entrando nessa área dentro das empresas, e eu sempre digo para eles que o grande segredo da negociação é você praticar antes dela acontecer. Pratique. Vai praticar como? Você com o espelho, criando... Eu expliquei isso no vídeo da raiva, gerenciando a raiva, que no final ali do vídeo eu explico ali. Pratique. Crie situações onde você possa construir perguntas, questões, comentários que possam acontecer dentro do ambiente para que você esteja preparado em lidar com isso. Por que eu falo isso? Porque a frustração, a gente tem que entender que o negócio, ele pode ou não acontecer. Quando a gente está negociando algo, não depende só de nós, depende também da outra parte. E cada um tem o seu modo de ver, o seu modo de analisar aquela negociação. E também tem seus parâmetros de valor, de ganho, quanto ele vai ganhar sobre aquilo. E pode ser que ele chegue um momento que ele entende que ele não está ganhando com a negociação. Então, ou há uma renegociação, ou vocês permita que a conversa, que aquele entendimento extrapole os limites que você construiu, que deveria ser os parâmetros para aquela negociação, para sugerir outros parâmetros e aí tentar alcançar de alguma forma essa negociação, ou a negociação simplesmente pode não acontecer. E pode não acontecer não só por fator do outro lado, de você não chegar ao entendimento, como pode acontecer por ação do próprio acaso. O acaso ele está presente em todo instante da vida e a gente não tem controle sobre todas as circunstâncias. Entretanto, existe um terceiro elemento que pode prejudicar a negociação, que é justamente as nossas emoções, que é a gente não ter controle sobre ela e no meio de uma negociação a outra parte tenta ali introduzir alguns parâmetros, algumas questões, algumas diretrizes que você não concorda ou não estava esperando daquilo e você se sente frustrado. E aí é um problema, porque a frustração ela vai impactar diretamente na sua leitura corporal, comportamental. Por quê? Porque a frustração vai ali nas amígdalas,
sequestra sua emoção, que por sua vez prejudica a sua capacidade analítica, crítica, o seu gerenciamento executivo do pensar, do criar pensamento, do criar uma estruturação de relacionar-se com o saber ali, como lidar com aquela condição. Ou seja, a frustração ela sempre ela sempre vai interferir direta e indiretamente no seu comportamento, na sua clareza, no seu modo de ver e pensar sobre o que está acontecendo. Então é muito importante a gente aprender com a nossa história de negociações, com a nossa história de vida, como a gente vai lidando com as frustrações, para que a gente possa construir um histórico de amadurecimento e a gente não se sinta tão impactado quando há algo na negociação que não está indo para o caminho que a gente gostaria que ir. Então, nesse momento, é preciso ter equilíbrio emocional o suficiente para não deixar se construir um sentimento dentro de si que vá prejudicar a sua capacidade de lucidez, de transparência, de acontecimento do fato ali. E, por fim, você conseguir alcançar outras questões ou saber balizar ali, saber estruturar aquela conversa, aquela negociação, para que você volte a ter o controle dela, ou pelo menos parte do controle dela, e que no final haja um ganha-a-ganha. As partes sempre ganham. Uma outra questão muito importante, e aqui que eu acho que vale a pena refletir, é que tem uma pesquisa feita sobre negociação com mais de 10 mil profissionais da área enfim, não lembro quantos países, mas foram feitas, né, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como no Canadá, em países ocidentais. Tá? 85% das pessoas que se sentiram arrependidas ou frustradas não foi por causa da negociação, foi por causa da falta do que eles poderiam ter feito e não fizeram. 85% das pessoas que se sentiram frustradas ou arrependidas ou que se sentiram mal com o resultado da negociação não foi pela negociação em si, mas pela falta da sua capacidade de ter agregado outras táticas, outras estratégias que poderiam ter alcançado, mas não aplicou, não colocou em prática. O que isso nos ensina, gente? A grande sacada não é só treinar, a gente praticar a negociação em casa, com telas mentais. Puta, amanhã eu tenho uma reunião que é decisiva, eu tenho que apresentar um projeto, eu tenho que conquistar o coração das pessoas que vão estar ali. Senta, deita, imagina todos os cenários possíveis, imagina as pessoas, as perguntas passíveis de ser respondidas, as perguntas que não são passíveis de ser respondidas, para você se preparar para que na hora do fato acontecer ali, a negociação, você esteja armado, esteja com ferramentas emocionais já bem calibradas, bem estruturadas na sua cabeça e você saber lidar melhor com a situação. Então, pratique. Mas a maior das maiores estratégias de uma negociação é você tirar todas as dúvidas. E olha que legal, esse grupo de pessoas que foram estudadas sobre negociação, eles disseram que o que eles mais sentem prazer é responder perguntas na hora da negociação, porque isso engrandece a pessoa e mostra que você está interessado. Uma negociação você tem que ganhar ali, vamos dizer, o coração da pessoa. E quando você faz perguntas, e diversas perguntas, estresse todas as possibilidades, você coloca isso na mesa, você faz a pessoa que está à sua frente negociando com você exercitar também a arte da negociação, inclusive ampliar a visão sobre perspectivas, sobre parâmetros que ele pode não ter pensado. E as suas perguntas ter gerado insights para ele, no qual ele pode assumir ali, não, realmente, essa questão eu não tinha pensado, isso aqui pode abrir novas oportunidades e possibilidades de você alcançar uma negociação maior ainda. Então, não fique na defensiva, não seja um orador numa negociação, seja um ouvinte para saber fazer as perguntas certas, na hora certa, de maneira, com uma maneira bem estruturada. Uma outra questão que é fundamental
frustração não é decepção e isso não pode acontecer. Esse engano não pode acontecer. Nunca leve para uma negociação o seu lado eu. A negociação é uma relação. É uma relação que pode ou não dar certo. Não tem parâmetros, você não pode levar isso para o lado pessoal. Não faça isso. Isso vai gerar não só a decepção, mas vai gerar outros sentimentos que vão marcar você com memórias, com crenças limitantes, que vai, em vez de ampliar o seu leque de ser um bom negociador, vai restringir a sua forma de negociar com as pessoas. Não leve você para a negociação. Negociação é uma relação de trocas, onde se o outro entender que não está ganhando, ele provavelmente vai desistir. E tá ok, todos nós temos o direito de aceitar ou não uma condição. Ninguém aqui vive no totalitarismo, na ditadura, na imposição. Isso não é negociação. Isso é qualquer outra coisa, mas não é negociação. Uma negociação é onde as pessoas têm ali a liberdade de querer ou não negociar. Querer ou não fazer parte de um acordo, fechar esse acordo. Então, não leve o seu estado pessoal do eu para uma negociação, seja qual for. Seja qual for. Não leve isso. Uma negociação é um diálogo, é uma conversa que tem um interesse. O interesse de uma troca, o interesse de algo maior do que uma simples comunicação. Na verdade, é uma relação de negócios. Então, não leve isso. E não transforme isso em decepção. A frustração, quando você se sente frustrado, isso gera até a raiva, gera até uma força maior em você para que você aprenda com ela, para que você perceba que você fez o que pôde, dentro do seu melhor, mas não alcançou. Beleza, frustrou. A decepção não. A decepção tem a ver com o eu. Tem a ver com o seu self. E aí, isso marca. E quando a gente decepciona alguém, quando a gente não aceita, quando a gente agride o outro, quando a gente ameaça o outro, quando a gente toma estratégias que são pequenas, que são estratégias gananciosas, e a outra pessoa percebe isso, ela vai se decepcionar com você. Então, o que é a decepção? A decepção é quando a gente espera do outro o mínimo possível, ou seja, espera do outro algo muito próximo às características, virtudes, aos princípios nossos. Então, quando outra pessoa demonstra que não tem isso, que ela não está ali para um ganha-ganha, que ela não está ali para te oferecer algo em troca, e sim para tomar algo de você, você se decepciona com essa pessoa. E essa decepção provavelmente vai fechar portas que nunca mais vão se abrir. Quando a gente decepciona alguém, dificilmente a gente consegue construir de novo uma relação com aquela pessoa, porque a decepção tem muito a ver com nossos princípios, com nossos valores, com a nossa própria autoestima, nosso próprio autorrespeito, nossa própria autovalorização. Então, cuidado para não levar para a mesa atitudes, ideias, propostas que vá decepcionar o outro, porque vai demonstrar uma falta de princípios, de moral, enfim, pode gerar no outro um sentimento muito negativo, e isso é a decepção. A decepção não pode ser parte de uma negociação. Bom, pessoal, e o que a gente pode fazer? O que a gente pode aprender? Como que a gente pode saber se a gente não está frustrando a pessoa na mesa, ou a pessoa não está se sentindo ali acanhada, ou não está satisfeita ao ponto de desistir de uma negociação? Olhe para a pessoa, você tem que olhar para ela. Observar tom de voz, os gestos, os movimentos, observar se ela está prestando atenção, observar se ela está demonstrando certa ironia ou se ela está demonstrando certo desinteresse. Então, quando você percebe que a pessoa está meio que se desconectando com aquele momento, é o momento de parar. É o momento de fazer uma estratégia, quebrar o status quo e depois voltar com as cartas da mesa, mas de uma abordagem diferente. E para isso você precisa de maturidade, precisa de treinamento, precisa de prática, para você saber fazer
como se diz, esses restarts no meio de uma negociação, para que você traga a pessoa de volta para a mesa. Normalmente, quando uma pessoa se desconecta do interesse, ou ela percebe que ali ela não vai ter ganho, é porque a sua proposta não está condizente com o que ela espera. E é ela que está se frustrando com aquela negociação. Então você tem que parar e perguntar para ela, o que não está bom? O que você gostaria? O que está diferente do que você quer? Qual que é a maneira? Deixa eu ouvir você. Deixa eu ver o seu pensamento, a sua ideia. E a partir então daí, vamos ver se a gente chega no denominador comum. Mas a gente tem que dar essa voz para a pessoa à nossa frente. Porque se só você falar, só você tiver certo, só você querer impor, não vai chegar a lugar nenhum. É o que eu chamo nas minhas consultorias de acordo pós-acordo. Ou seja, se está chegando ali um acordo, se está chegando ali uma decisão, se está chegando uma condição negativa, pergunte por quê. Deixa eu ouvir, deixa eu ver o que você esperava. Porque às vezes a ideia dele, como cada um é cada um, cada ser é cada ser, cada um tem sua história, seu modo de ver a vida, de construir a realidade, de ter uma perspectiva sobre as coisas. Dê a chance para ele, que às vezes ele tem uma coisa tão bacana na cabeça dele que pode ser até melhor que a sua. Pode ser até muito mais interessante do que a sua própria proposta, do que o seu próprio modelo, do que as suas próprias ideias. Então dê essa oportunidade. E como aprendizado, sempre no final, fechou, está aqui, decidiu, assinou. O que a gente pode fazer mais? Qual que é o passo futuro que a gente pode seguir? O que a gente aprendeu com isso aqui? Você gostou? Tem outras ideias? Tem outras oportunidades? Ou seja, mantenha essa relação. Não termine a relação e coloque uma pedra nela. Sempre deixe a porta aberta. Sempre que terminar a negociação e ela for positiva ou não foi positiva, beleza. Mas deixe uma porta aberta. Pô, não foi dessa vez, mas qual que é a próxima oportunidade? Qual que é a próxima possibilidade que eu tenho aqui para trabalhar com vocês, para fazer esse projeto, fazer esse negócio com vocês? Então, deixe sempre, que é o acordo pós-acordo, ou seja, mantenha esse caminho aberto. Converse de vez em quando com essa pessoa. Fechou o negócio? Liga para ela, conversa, troca ideia, ou seja, mantenha essa relação. Se uma relação termina bem e os dois lados ganham, a porta está aberta para sempre. Você tem ali não só uma referência que pode te ajudar a mostrar para o mundo, para o mercado, que você é um bom negociador, como também você tem ali uma pessoa que futuramente em outras oportunidades, outras empresas, outros negócios, aquela pessoa pode te ajudar, pode dar a mão para você e falar assim, vamos comigo porque eu tenho algo que pode interessar para você. E acredite, o mundo ele é redondo, o mundo não é plano, ele é redondo. E como ele é redondo, às vezes a gente volta a se reencontrar com pessoas que a gente menos espera, e são justamente essas pessoas que podem nos auxiliar, nos dar a mão e às vezes abrir outras portas que a gente nem imaginava. Então tenha isso dentro de você, tenha isso dentro de você. Um outro fator com relação à frustração numa negociação, ou seja, com a sua leitura comportamental. Por que eu falo comportamental? Porque a leitura corporal, bacana, mas também tem a leitura verbal, ou seja, quais são as palavras que ele está usando, qual é o tempo, há um sincronismo temporal na maneira que ele está montando aqui, a estratégia que ele está mostrando. Existe uma conexão clara das palavras, do como ele está querendo expressar o que ele quer negociar. Por quê? Porque às vezes, pessoa que não tem, muitas vezes as pessoas não têm muita habilidade de explicar o que ela quer explicar. E quando a gente percebe que ela está estendendo muito, que ela está resumindo muito, dê para ele ferramentas para que ele explique o que ele quer explicar. Porque às vezes é a falta desse explicar que você encerra uma negociação que poderia ter dado certo. Então sempre preste atenção na maneira que ele está falando, se ele está sendo claro, se ele está sendo objetivo, se ele está sendo diretivo, se ele está sendo lógico, se existe uma lógica no pensamento dele. Porque qualquer um desses fatores que não estão muito bem montados na hora de ali expor aquela negociação, aquela conversa, pode ser a chave de você fazer uma pergunta para ele, tirar dali a pergunta e falar, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer isso, para chegar a isso? É isso?
Ah, não, não é. Então me explica que eu fiquei, desculpa, mas eu fiquei com dúvida. Cara, não tem problema nenhum fazer isso. Mas é essa clareza que vai ajudar você a não se frustrar, ajudar você a se dar bem na negociação. Tem aquela série O Maluco na TV com o Alec Baldwin, que ele tem uma passagem dele que ele sai para fechar o negócio, ele volta muito cabisbaixo, aí o colega dele lá de trabalho vem para ele e fala assim, o que foi? Perdi por causa da emoção. E isso é o fator fundamental. Porque quando você demonstra frustração para outra pessoa, a outra pessoa também desanima. A outra pessoa também, ela pode tanto achar que não há mais interesse do negócio, como ela pode também reagir de uma maneira muito diferente do que você espera. Então, tenha sempre o controle das suas emoções. Mas, Marcelo, como é que eu faço isso? Olhe para você. Pratique isso dia após dia, dia após dia. Deixa eu ver como é que eu estou. Deixa eu ver quais foram nesses últimos minutos, como que eu falei com as pessoas, como que eu gesticulei, como que eu me apresentei. Eu estava com uma posição de líder ereto ou eu estava cabisbaixo? Eu estava falando alto ou estava falando baixo? Eu ouvi mais que falei, eu falei mais que ouvi. Preste atenção em você. Quando a gente presta atenção em nós, a gente dá aquela recalibrada. Opa, estou perdendo o meu controle. Então, pratique isso no seu dia a dia. Principalmente se você é um negociador, se você é um gestor, se você é um gerente de projetos, pratique. De vez em quando dá opa! Como foi meus últimos 10 minutos? Meus últimos 30 minutos? Como foi? Como foi aquela conversa? É meio paranoico isso no começo, mas é uma maneira de você criar um hábito de fazer uma autoanálise. E quando a gente cria esse hábito, automaticamente nós mesmos vamos fazendo isso sem perceber. Mas é preciso você ensinar seu corpo que você precisa fazer essa autoanálise. E para ensinar seu corpo, você precisa praticar, praticar, praticar. Então, de vez em quando, para. Opa, como que eu falei mesmo com a pessoa? Será que eu fui legal? Será que eu falei coisas pensadas ou foi coisas que saiu do automático? Foi coisas meio inconscientes? Eu parei para ouvir a pessoa? Não, não parei. Eu estou falando muito rápido? Eu estou sendo muito positivo? Para. E no meio de uma negociação, de vez em quando, dá esse silêncio. Pega a hora que você for pegar a xícara de café para tomar um café, ou um copo de água, use esse tempo para fazer essa autoanálise. E ali você precisa de 30, 40 segundos para logo perceber e falar, opa, estou me excedendo. Então deixa aqui eu voltar a ser quem eu sou. Para essa persona necessária que precisa estar presente para essa negociação. Beleza, pessoal? Bom, tirando isso, eu quero aqui deixar como dica, e aqui é uma dica de ouro, que eu acho que vocês, não sei se vocês vão encontrar em algum lugar, que é sobre a empolgação. Bom, eu vou deixar aqui algumas questões para você pensar, tá? Sempre que você terminar uma negociação e a negociação sair como você quis, não demonstre empolgação. Quer dizer, você pode demonstrar alegria, você pode demonstrar a felicidade daquele momento, mas não exagere, porque quando a gente exagera, a gente demonstra muita empolgação, a gente pode acabar ofendendo outra pessoa e outra pessoa achar que foi enganada, que foi tapeada, que foi desrespeitada. Às vezes aquela negociação que você está fazendo pode ser tão pesado para outra pessoa e você sai gritando, aquela euforia. Não faça isso. Quer fazer? Faça no seu escritório, faça você com você mesmo. Mas não na frente das pessoas no qual você acabou de negociar. Isso pega mal. E isso pode colocar abaixo muito. Eu tenho alguns cases aí que, nossa, que é impressionante. Enfim. Então, cuidado com isso. Cuidado. Quer demonstrar alegria, o respeito, o obrigado, o agradecimento, o sorriso, mas não exagere. E também não entre numa negociação empolgado. Cuidado com isso. A empolgação também surge da emoção, que vai gerar esse sentimento. E mesmo sendo uma emoção positiva, de potência de agir, ela também altera o seu estado natural emocional. O que vai acontecer? Vai também prejudicar
a sua maneira de racionalizar, de pensar, de atribuir valor para o que está acontecendo. Então, cuidado. A empolgação pode ser pode cegar você de uma negociação. Entre numa negociação sabendo que é uma negociação. Entre numa negociação sabendo que vai ter uma decisão, que ali vai se fazer uma opção. Ou ela prossegue ou ela encerra ali. Entre preparando você para o espírito de negociação, mas não de empolgação. Não se empolgue. A empolgação, ela também é muito fácil, inconscientemente, outra pessoa ler você. E se ela perceber que há muita euforia ali, isso pode gerar nela um estado de ameaça, de recusa. E você acaba de perder um bom negócio. Sem dizer que a empolgação elimina de você a possibilidade de encontrar riscos, de encontrar problemas que não estão muito claros, de fazer perguntas para você descobrir quais outras questões que deveriam estar na mesa. Se você for pegar, por exemplo, projetos, por exemplo, eu lembro até hoje de uma entrevista que eu vi do diretor de projetos da Challenger, que é aquele ônibus espacial que explodiu. E ele estava muito empolgado com o projeto, porque era a retomada do projeto espacial, enfim, ele estava muito, muito empolgado. E eles sabiam ali da vedação, do problema da vedação. Só que toda aquela empolgação, a equipe estava tão empolgada, eles estavam tão envolvidos de uma maneira de tão poder do que estava para acontecer, que eles deixaram passar um item da lista de risco. E deu no que deu. E não é só esse, não. Tem inúmeros projetos, inúmeros negócios que acabam fracassando justamente por causa dessa vírgulazinha. E a empolgação é um estado, é um sentimento que ele tende sempre a nos fechar aqui e fazer a gente só enxergar aqui, não permite a gente olhar para os lados. Às vezes a gente quer tanto algo que a gente não percebe o que a gente está fazendo, e aí não só vem a frustração, como você vai trazer um sentimento de decepção, e às vezes o outro lado não tem nem culpa daquilo. Foi a sua própria falácia, a sua própria cegueira de ser ali naquele momento que te impediu de olhar outras possibilidades que você acabou não vendo. Beleza, pessoal? Bom, no mais, eu quero aqui agradecer novamente. Espero que tenha gostado desse bate-papo, desse último capítulo aqui, desses três videozinhos que eu venho falar aqui do sentimento, né, na arte da negociação. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido essas palavras. E se gostou, compartilhe. Convide seu amigo a participar do canal, participe do canal, me mande perguntas, me mande questões, participe nas redes sociais. É sempre Marcelo de Souza, _oficial, Marcelo de Souza, _oficial, Marcelo com DZ, Souza com Z. Meu blog é marcelodesouza.com.br e nos vemos até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Até mais. Beijo, tchau, tchau.